Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Paz, médica de família e comunidade e consultora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Estarei com vocês nessa série sobre a regulação do SUS em Caruaru. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Essa é o primeiro de uma série de 4 episódios que vão tratar da regulação do SUS em Caruaru. Para nos acompanhar nessa conversa, recebemos em primeira mão, com muita alegria, uma convidada e um convidado. Kelly Clementino e André Ricardo. Antes de tudo, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco. Eu estou realmente bastante feliz. Mas vou deixar vocês se apresentarem. Então, Kelly, por favor, se apresente. Meu nome é Kelly e aí eu estou no momento na gerência de regulação, com formação na área de serviço social e especialização em saúde pública. Agradeço a oportunidade. Perfeito, Kelly. Muito obrigada. André? Bom dia a vocês. Eu sou André, sou cirurgião dentista de formação básica. Sou especialista em saúde coletiva e em regulação em saúde também, que eu fiz o curso com Kelly, acho que uns 10, né, pelo Sírio-Libanês, a gente fez o curso junto, a gente é especialista em regulação em saúde, e sou funcionário aqui do município, faz 14 anos, e acompanho um pouquinho esse processo de implantação da regulação no nosso município. Perfeito, André, obrigada. Pessoal, assim, antes de tudo, antes de a gente efetivamente iniciar a entrevista, eu gostaria de falar que eu tenho um grande interesse, né, de estar aqui conduzindo e apresentando esses episódios sobre regulação, porque eu trabalhei na regulação de Caruaru, né, fui colega de André e Kelly por 7 anos, né, então eu entendo um pouco de regulação. E atualmente também estou escrevendo uma tese de doutorado que o tema também é regulação e bioética. Então eu também estou contribuindo, né, para a ciência da regulação. Então esse é um tema que eu gosto muito e estou muito feliz de estar aqui colaborando para que mais pessoas conheçam sobre a regulação. Então, para a gente, né, dar continuidade, a gente iniciar efetivamente a nossa entrevista, eu queria começar com o André, porque ele comentou que faz 14 anos, né, que está aqui no município, então ele tem bastante experiência e ele conhece também um pouco da história da regulação aqui de Caruaru. Então a gente poderia começar com essa história, André, por favor. Quando eu cheguei aqui, a regulação já estava um pouco estruturada, mas de conhecimento a gente sabe que a regulação começou antes da própria política, porque a portaria de 2008... Mas aí em 2006 teve a PPI, que é uma pactuação integrada entre os municípios, e aí, por uma decisão, a regulação que já começou para marcar consultas e exames dos municípios, que antigamente era macro, que Pernambuco só tinha 3 macros, era Recife, Caruaru e Petrolina. Então, Caruaru ficou com essa segunda macro que pega o município da 4ª, 5ª Gélios, até o comecinho do sertão, certo? Então é uma história rica, uma história bonita, né? Inclusive, eu antes de trabalhar aqui, eu trabalhava em Brejo da Madre de Deus e era coordenador lá de saúde bucal e fui chamado aqui porque começou a regulação do Centro de Especialidades Odontológicas, que era regional, então a gente foi chamado já para usar o Infocres, que é o sistema que a gente tem. E Kelly, que é mais antiga aqui do que eu, acho que Kelly lembra também de algumas coisas, né, Kelly? Isso. Eu comecei aqui também em Caruaru em 97, né? E aí a gente acompanhou um pouco desde a municipalização do serviço em 1998, em que houve o repasse do governo federal e do estado, enfim, para as questões da municipalização, em que a gente também absorveu os serviços que eram sob gestão do estado, né? Os serviços de psiquiatria, atendimento, internamento infantil, pediátrico e cirurgias ortopédicas. A gente tinha na rede complementar e aí houve esse processo de municipalização e as pactuações, como bem André falou, da PPI. E aí a gente começou a falar de regulação antes mesmo da existência da política, né? É interessante esse processo de evolução que acontece.
Isso. Só para dar um contexto histórico, as primeiras políticas de descentralização do SUS foi no início da década de 90. Então, esse processo que Kelly falou está no final da década de 90, então está dentro desse processo dos serviços deixarem de estar centralizados no governo federal e no governo estadual para serem municipalizados. Então, a regulação, o histórico dela está ligada à descentralização dos serviços de saúde. Exatamente. E já pensando nesse processo, né, a gestão no período, ela foi bem à frente, né? E aí pensou nesse processo já de como seria esse monitoramento, esse controle, como a gente faria, né? E hoje, de verdade, eu não consigo pensar na regulação no formato de papel, né? Enfim, hoje a gente pensa muito em sistema, é um sistema aberto, né? Um sistema próprio que a gente utiliza e bem interessante para nossos monitoramentos e acompanhamentos hoje, né? Até nas tomadas de decisões, enfim. E assim, Caruaru como inovador, porque o Ministério ele tem um sistema próprio dele, que ele utiliza, mas Caruaru desde o início, lógico, guardando, hoje a gente está na 6ª versão, né, assim, do sistema, o sistema Infocras, que é próprio do município, mas teve esse expertise, esse feeling de pegar esse conglomerado de consultas, de exames, e colocar dentro do sistema informatizado que fica melhor o acesso para o usuário e para o próprio profissional, porque às vezes você está na rede, mas você não consegue dimensionar a rede de saúde, você consegue saber um ou dois serviços a mais, mas a regulação ela transporta esse paciente, né? Desde lá da atenção básica até a cirurgia, até o exame de mais alta complexidade. Ou até direcionado para os serviços estaduais, né? Que está dentro da política de regulação. Perfeito. Então, a gente já usou muitas palavrinhas importantes para a regulação, né? Como, por exemplo, marcação, agendamento, controle, avaliação, monitoramento. Só que aí está no momento de a gente deixar mais claro para a nossa audiência, né? Exatamente o que seria a regulação. E, inclusive, já podendo falar sobre a Política Nacional de Regulação, que vocês já falaram que ela é de 2008, mas fazendo um paralelo sabendo que a regulação não é apenas um lugar de marcação de consulta, né? Ela tem várias outras atividades que está dentro até do próprio nome, regulação. Então, Kelly, você poderia colaborar com isso para dizer o que é regulação? Então, a regulação, ela é o direcionamento, né, do usuário dentro da rede de saúde, desde o início lá, da que a gente chama a porta de entrada, né, a atenção básica, até os serviços de média e mais complexos também. E aí, nesse processo da portaria publicada em 2008, e a gente já vinha nesse processo de central de regulação, que chamava CRAS, né, Central de Regulação de Assistência à Saúde, e aí a gente foi avançando. A partir de 2014, nós começamos com a elaboração e o pensar dos protocolos assistenciais, que hoje nós chamamos a NOA, né, a Norma Operacional do Acesso. E em 2015 conseguimos implantar, né, um sistema voltado nesse formato de regular consultas, exames, tratamentos, que entra a odontologia e a fisioterapia. E aí André participou também desse processo da construção, a própria doutora Carol também, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais, né, André, dos protocolos. E assim, começou com a NOA médica, né, a Norma Operacional de Acesso, e a segunda foi a de odontologia, que a gente construiu junto eu e Emília e mais alguns colaboradores da rede. Mas é importante lembrar também que a regulação, ela não só é agendamento de consulta, né? Tem uma cunhada minha, se tu trabalha no FBI, é porque eu não entendo muito bem o que tu faz. Porque assim, a gente sempre pensa que regulação é só marcar consulta, exame, mas a regulação ela tem uma parte grande, que é a parte do controle e avaliação, que vê a contratação de prestador privado na rede complementar do SUS, habilitação do serviço, habilitação do serviço, ver a questão de cadastro. Assim, uma coisa que pouca gente sabe é porque a gente lá da regulação, a gente tem o CENES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que a gente cadastra qualquer serviço de interesse à saúde, seja ele público ou privado. Então, se você, na sua prática médica, você vai abrir um consultório, mesmo você vai atender de maneira particular ou por plano, você tem que vir aqui para poder ter esse serviço validado perante o Ministério da Saúde, que é feito através do CENES, que é do cadastro, né? O cartão SUS também fica com a gente, certo?
E a parte até de monitoramento dos serviços, assim, a gente vê... Que essa parte do monitoramento, licença André, ele é pouco visível, né? Para o usuário fica mais na parte técnica que a gente acompanha os credenciamentos, os contratos, enfim, os prestadores. E uma coisa interessante é assim, no Ministério, a auditoria ela fica dentro da regulação. Por uma organização interna aqui no município, a auditoria ela não está dentro do departamento de regulação, ela está fora, mas a gente tem um contato grande, porque assim, toda a análise do serviço que a gente faz, a gente remete relatório à auditoria. Então, por isso que é regulação, avaliação e controle. A gente só não regula o serviço, a gente controla o serviço e monitora ele avalia. Exatamente. Tem uma questão que quando as pessoas me perguntam o que é regulação e faz essa mesma coisa, né? Você trabalha no FBI, eu não sei o que você faz. E aí uma das coisas que eu digo é que a regulação é um grande observatório da rede. Vocês concordam com esse meu pensamento? Sim, a gente consegue visualizar e dar essa devolutiva também, né, para os setores envolvidos, para a intersetorialidade, enfim, de forma que você consegue trazer um pouco, ou enfim, do que seria o direcionamento, né? Qual seria a alternativa? A gente consegue também ter essa percepção, né, de como poderia resolver nessa situação, né, para que possa minimizar e melhorar o acesso, enfim, para o usuário. Porque a gente fica entre dois grandes sistemas, né, de saúde. A gente fica entre a atenção básica, que é o que ordena o cuidado, que é o que demanda, e a atenção especializada, certo? A gente não tem profissional assistente, a gente tem médico regulador, dentista regulador, fisioterapeuta, mas a gente não presta diretamente a assistência ao paciente. Mas a gente fica fazendo esse translado do paciente de um nível de atenção para o outro, né? Assim, então é interessante. E assim, é um grande observatório, porque às vezes você, na sua prática diária, você está tão envolvido no seu, nem sei se essa palavra diz, fazejamento, né? No seu feitio lá, que você não consegue observar. E a gente de fora, assim, pela própria produção, a gente nota que às vezes tem alguma coisa que está disfuncional lá, a gente chega junto à unidade, isso aqui, como é que tá, por que aconteceu isso, certo? E às vezes nem tinha dado conta. Então, E no formato hoje a gente também conta com o apoio institucional, né, na organização, que também faz essa ponte, facilita muito, trazendo a gestão mais próxima da própria unidade, né, do gerente, enfim, das situações, das dificuldades como todo. Perfeito. O que já foi colocado aqui dialoga muito com a minha próxima pergunta, que é em relação aos diferentes setores da regulação. Então, vocês já falaram que a regulação é muito mais além do que o fluxo, e eu sei que existe um setor de fluxos dentro da regulação. Mas aí vocês poderiam, assim, elencar para a gente quais são esses setores, para a gente deixar bem claro para o nosso público, e que os serviços que a regulação oferece, que o departamento oferece, ele está também dentro do seu organograma, né, de que cada pessoa faz. A regulação ela tem assim dois grandes setores, né? Tem um setor de fluxo assistencial, que é aquele que a população mais conhece, que é o setor que faz os agendamentos, as consultas, e tem o setor de controle e avaliação. Eu vou falar um pouquinho do fluxo, acho que Kelly fala um pouquinho do controle, né? Então o fluxo, ele é o setor que é mais visível para a população. O fluxo assistencial ele tem 3 grandes áreas, vamos dizer, dentro da organização do município de Caruaru. Tem aquele setor que é do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que é uma vez esgotada as alternativas aqui de assistência do município de Caruaru, ele tem que ir para um ambiente de maior complexidade ou de que tem um serviço para ofertar. Então esse serviço ele é regulado via central de regulação aqui do município. O paciente tem que ter um laudo, então o médico aqui avalia, vê que foi esgotada as alternativas assistenciais e encaminha ele lá para o Recife, que hoje é o setor de maior complexidade, embora que a gente tenha TFD em outros municípios, assim, certo? Tem o setor de agendamento de consultas e exames, que aí esse é o mais conhecido, que a gente agenda via 0800, que é pelo telefone, as consultas básicas, que são aquelas consultas do médico clínico, do cirurgião dentista clínico e do pediatra, que são consultas que a princípio
não precisa do olhar do profissional médico para ver se aquela especialidade é inerente, porque às vezes, por exemplo, psiquiatria ou neuro, às vezes o usuário ele não vai saber diferenciar qual, né? Então tem que passar pelo médico clínico, ele faz essa avaliação e aí ele avalia se vai ser encaminhado ou não, certo? E tem o setor da alta complexidade, porque a gente regula para o Estado, porque é de competência dele, que aí seria a hemodiálise, que por Caruaru tem um serviço próprio dentro da rede dele, são poucos pacientes que a gente regula para hemodiálise fora, certo? Seria o setor dos exames de alta complexidade, que seria a tomografia, a ressonância, a densitometria, o cateterismo, né? E uma coisa bem interessante, porque Caruaru, como ele é sede de macro-regional, a gente também regula alguns serviços que são do Estado dentro da rede. Por exemplo, a UPAE, que ela é uma unidade estadual, mas a gente faz a regulação regional para os municípios da 4ª Regional de Saúde. O CEL, a SES também, que é um serviço regional, e a Unidade de Saúde Auditiva também, que é um serviço regional. Então, a Central de Regulação de Caruaru, ela, no fluxo assistencial, ela não regula só para os municípios de Caruaru, certo? Sim. Nesses 3 serviços regionais, ela regula também para o pessoal que mora em Agrestino, em Brejo, todos os 31 municípios da 4ª Regional de Saúde. Então, são também regulados pelo fluxo. E falando um pouquinho do controle, né? O controle, como a gente já abordou, ele traz a parte da habilitação dos serviços, do cadastro dos estabelecimentos, do monitoramento dos contratos dos prestadores de serviço, que seja a rede complementar, que a gente chama, né? Ou seja, quando o município ele não oferta, às vezes ele abre o credenciamento para conseguir, né, a rede privada ou sem fins lucrativos em filantropia que deseje compor a equipe. E aí o serviço de saúde, enfim, e aí a gente faz também esse monitoramento e controle de produção, do financeiro, né, de toda essa questão do que é transmitido para o Ministério através dos sistemas, dos internamentos que ocorrem, né, na rede hospitalar própria. Então, todo esse processo pós, é como se diz assim, o fluxo fica no pré, na organização do serviço, do acesso, e o controle fica no pós, após o atendimento, toda essa parte de processamento e controle. Perfeito, ótimo, excelente. E a gente sabe que toda essa estrutura organizacional do departamento, ela reflete a Política Nacional de Regulação em Saúde, que, como a gente já colocou, ela foi lançada lá em 2008. Vocês poderiam falar um pouco sobre essa política e já no sentido de não apenas falar da política, mas falar dos desafios. Então, tipo, vocês concordam que a política precisa melhorar, que tem algum ponto que a gente ainda precisa avançar em termos de política para fazer com que a política de regulação melhore essa questão dos acessos, essa questão do controle? Quer começar, Kelly? É interessante essa pergunta, porque assim, a política realmente ela é implementada, ela é instituída, ela é pensada, mas ela não é um processo que finaliza, né? Ela precisa estar sempre nesse processo de análise para que ela possa ser melhorada, adequada, trazendo a realidade. A gente tem recente, nos processos vou trazer um pouco, né? A gente teve no período dos internamentos, do período de Covid, a gente não tinha internamento na rede pré-hospitalar, nas UPAs, né? E a gente acabou, pela situação emergencial, trazendo esses internamentos. Então, assim, é uma situação que a gente precisa, sim, estar atualizando e estar trazendo as inovações e ouvindo, assim, pensando nas dificuldades, para que a gente possa estar melhorando esse acesso para o usuário, enfim, de forma integral, de forma oportuna, para melhoria e tratamento. E assim, a política é muito dinâmica, né? Assim, então, lá na portaria tem delimitado qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel do governo federal. E aí, recentemente, como desafio, a gente teve um reordenamento, vamos dizer, do financiamento da média complexidade. Que por anos foi um gargalo de financiamento. Então, o governo federal ele criou o programa de mais acesso ao especialista, e aí ele criou uma OCI, que agora vai ser tipo assim, um pacote de consultas e de exames que o usuário vai ter direito. Então, na área de oftalmologia, então ele vai ter direito à consulta e tem um combo de exames
que ele vai ter direito. E a gente vai ter um tempo estipulado de 2 meses para poder, no máximo 2 meses, para poder terminar aquele exame. Então isso aí, aquele combo de consultas e de exames. Então isso aí vai ser um desafio para a gente enquanto regulação, porque a gente vai ter que adequar todo o nosso processo de trabalho, o processo de controle e avaliação, o processo de contratualização de prestador privado, para responder a essa demanda. Teve um incremento de financiamento, isso foi bom, porque assim, historicamente, quem acompanha sabe que né, a tabela defasada, né, a tabela 2008, né, sem ajuste. né, e aí teve um reajuste, mas ele não deu reajuste pontual no procedimento específico, ele deu um reajuste num combo de procedimentos. Então, eu acho que para a gente a regulação vai ser um grande desafio que a gente vai enfrentar, mas um desafio bom, porque assim, o sistema hoje está na 6ª versão, então assim, de como começou para como está, né, é uma maneira bem diferente. Por exemplo, a senhora lá começou a regulação médica, porque antes era o sistema de marcação, né, o usuário ia para a fila, tinha lá a vaga, aí ele ia e marcava a vaga. Então já foi um avanço a regulação médica de odonto, de físio. E hoje a gente está, outro desafio também, a gente está, né? O outro desafio também é a questão das mensagens, né? Então a gente pensou como seria que o usuário teria esse informe desses agendamentos. Então, a princípio, se pensou em SMS, mensagem de texto. Aí hoje a gente já vê que não há uma grande adesão, que o WhatsApp ele é mais interessante. Então, a gente já implementou também essa mensagem, essa troca, né, em que o usuário aceita receber a mensagem do WhatsApp. E aí a gente informa desse agendamento, apenas como uma comunicação, né, dele informar. Além de que ele também consegue acompanhar no site, pelo viconsus.saudecaruaru.pe.gov.br, ele consegue acompanhar esse seu agendamento, né, e ali ele ter o acesso, se tiver orientação com relação a algum exame, tudo está descrito, horário de atendimento, unidade. Porque isso aí impacta. Um outro grande desafio que a gente tem é o desafio da perda secundária, porque assim, perda primária e perda secundária. Perda primária, você tem lá 100 vagas, aí você não conseguiu agendar as 100 vagas, certo? Como a gente tem um sistema informatizado, a gente tem 100 vagas, e o sistema é pulverizado dentro da rede, a gente consegue agendar as 100 vagas. Mas aí dessas 100 pessoas agendadas, a gente já fez estudos lá, cerca de 30% das pessoas faltam. Por diversos motivos, porque teve dinheiro para passagem, não teve com quem deixar o filho, ou estava doente no dia, ou esqueceu, certo? Então, a gente sempre fica, porque o profissional assistente está lá pronto para receber, o serviço está lá, a vaga está posta, e mesmo assim agendada a gente, de cada 100, perde 30, certo? E algumas tem fila de espera. Então, assim, isso que Kelly falou, do WhatsApp, do Viconsus, é um desafio para a gente diminuir também essa perda de consultas e de exames. E estamos também com, assim, desenvolvimento, um novo sistema, né, uma atualização do aplicativo que possa ser baixado no celular e acompanhado sobre esses agendamentos, né? A gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente nós implantamos a utilização do CPF como obrigatório, né? Hoje o Ministério, em alguns serviços, ele já torna obrigatório o CPF e não mais o cartão SUS. Então são desafios, né, que a gente conta com a ajuda de todos, da população, enfim, está aderindo e está também trazendo essa escuta dessas situações, necessidades, para que a gente possa estar melhorando sempre. Perfeito. Então, o que vocês estão descrevendo além de pensar os desafios, é pegar mais questões inovadoras, né? Então, vocês falaram no início que era uma inovação Caruaru usar um sistema próprio, que é o Infocras, que ele começou há muitos anos atrás e agora está se utilizando mais uma vez da inovação para poder estar mais próximo do usuário e mais próximo da população, para ele também ter controle também sobre o seu próprio agendamento, sua própria consulta e toda essa questão. Porque eu estou lembrando muito isso, porque quando eu trabalhava na regulação, esse é um dos maiores desafios, era como a gente fazer com que a população saiba daquele agendamento, saiba de como é que está a sua situação dentro da fila, né, de espera e toda essa questão. Então, se utiliza da tecnologia e da inovação para poder estar mais próximo da população. Vocês concordam com essa minha fala? Concordo, exatamente. E o Infocras, ele vem assim a somar, né, nesse processo
por ser um sistema aberto e permitir a gente estar trazendo sempre, né, os milhares de pensar, né? Quando às vezes as pessoas vêm conhecer o nosso sistema e ficam encantados, né, com a forma, assim, os detalhes que o sistema permite dar e as análises que a gente consegue chegar. Mas justamente porque pelos os vários pensantes, as várias pessoas que contribuíram ao longo desses anos da implantação do serviço até hoje, e está trazendo essas inovações, o formato, né, de pensar, e isso é muito, assim, satisfatório, né, a gente ver e ter esse processo, porque a regulação ela não é acabada, ela é um processo que ela se renova sempre. E a inovação, porque a partir do momento que você quer interagir com o usuário, né? Sim. Quer que o serviço é feito para ele, né? Assim, então a gente tem que escutá-lo, É o né? objetivo principal, o objetivo principal é ele, né? A gente está aqui levando ele de um ponto assistencial para o outro. Então, é inovador isso do município de Caruaru, com certeza. Perfeito. Gente, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né, de mais esse episódio. Então, assim, achei excelente toda a contribuição de André e de Kelly. De novo, muito obrigada. Agora eu estou ansiosa para os próximos episódios, né, porque a gente vai pegar vários dos itens do que Kelly e André falaram aqui, a gente vai aprofundar, né, nos próximos episódios. Mas eu queria deixar o microfone aberto, né, para Kelly e para André, para fazer as suas considerações finais e seus agradecimentos também. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco da regulação, trazer um pouco da nossa história, do nosso processo de trabalho, e agradecer a regulação, ao NEPcast também, e aos colegas que virão, né, nos episódios seguintes também, complementar a nossa fala e estar trazendo de forma mais detalhada o que funciona dentro da regulação. Obrigada. Também de agradecer o convite, né, e assim, de socializar a informação, cara, tá? Porque a gente não trabalha mais no FBI, a gente trabalha no setor que o pessoal entenda, que utilize, né, apesar da gente não ser assistencial, mas que o serviço é feito para ele mesmo. Então, agradecer a todos e estou feliz de ter feito. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Finalizamos o nosso NEPcast de hoje com mais um tema muito importante, que foi sobre a regulação do SUS em Caruaru. Agradecemos à produção e aos nossos convidados. E você continue acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru.